Imagine você desaparecendo, não apenas se perdendo, mas realmente sumindo do mapa. Sua barraca é encontrada intacta, seus pertences organizados, mas você e sua namorada simplesmente evaporaram. E então, 10 anos depois, um drone sobrevoando um cânion inacessível da Chapada dos Veadeiros captura uma imagem que paralisa os operadores. 2 corpos abraçados numa saliência rochosa a 80 metros de altura, como se tivessem tentado se proteger mutuamente até o último momento. Esta não é uma história sobre aventura que deu errado. Esta é a história real de Leonardo Matos e Camila Ferreira. Uma história sobre como um fim de semana romântico nas montanhas de Goiás se transformou numa busca de uma década, cuja resposta foi mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O sol de junho de 2010 batia forte na estrada que liga Brasília a Alto Paraíso de Goiás, quando Leonardo Matos, de 28 anos, dirigia seu Corolla prata pelas curvas serpenteantes do Cerrado. Ao seu lado, Camila Ferreira, de 25 anos, folheava um guia de trilhas da Chapada dos Veadeiros, marcando com um marca-texto amarelo os pontos que mais a interessavam. Eles estavam juntos há 3 anos e compartilhavam a paixão por aventuras na natureza. Leonardo era engenheiro civil numa construtora de São Paulo, sempre meticuloso em seus planejamentos. Camila trabalhava como designer gráfica numa agência de publicidade e tinha o dom de transformar qualquer viagem num álbum de memórias inesquecíveis. "Olha aqui, Léo", disse Camila, apontando para uma página do guia. "A Cachoeira do Segredo. Diz que é uma das mais bonitas, mas que a trilha é bem difícil." Leonardo sorriu, ajustando o retrovisor. "Difícil para nós? Lembra da Serra da Mantiqueira no ano passado?" Camila riu, lembrando-se de como haviam enfrentado uma trilha de 12 quilômetros sob chuva torrencial. "É verdade. Mas aqui é diferente, Léo. O pessoal da pousada disse que tem gente que se perde mesmo com guia." Para Leonardo e Camila, aquele fim de semana prolongado de 4 dias era mais que uma simples viagem. Eles haviam economizado durante meses para essa aventura, planejando cada detalhe com a precisão que Leonardo aplicava em seus projetos de engenharia. Tinham reservas na pousada dos Cristais para 3 noites, equipamentos de camping completos na mala e uma lista de 15 cachoeiras que pretendiam conhecer. O que nenhum dos dois sabia era que, em menos de 48 horas, seus nomes estariam estampados em cartazes de desaparecido, espalhados por todo o município de Alto Paraíso. Na tarde de 12 de junho de 2010, Leonardo e Camila fizeram o check-in na pousada e conversaram longamente com o recepcionista, Marcos Oliveira, sobre as melhores trilhas da região. "Para vocês que têm experiência, eu recomendo a trilha da Cachoeira do Segredo", disse Marcos, traçando o caminho num mapa improvisado. "Mas atenção, é fundamental sair cedo e voltar antes das 16 horas. A trilha tem 8 quilômetros de ida, o terreno é irregular e tem pontos onde é fácil se desorientar." Leonardo anotou tudo num caderninho azul que sempre carregava, enquanto Camila fotografava o mapa com sua câmera digital. Na manhã de 13 de junho, um domingo ensolarado, Leonardo e Camila acordaram às 5h30. Camila preparou sanduíches de peito de peru, enquanto Leonardo organizava a mochila. 4 litros de água, kit de primeiros socorros, protetor solar, repelente, lanternas, apito, cordas e os equipamentos de escalada que haviam comprado especificamente para essa viagem. "Tudo pronto, princesa", disse Leonardo, dando um beijo na testa de Camila. "Hoje vamos conhecer o paraíso." Eles saíram da pousada às 6h45, dirigindo o Corolla até o ponto inicial da trilha, onde deixaram o carro estacionado próximo a uma guarita do ICMBio. O guarda ambiental, José Carlos Santos, de 52 anos, veterano de 20 anos no parque, estava iniciando seu plantão quando viu o casal chegando. "Vocês vão para onde?" perguntou, aproximando-se do veículo. "Cachoeira do Segredo", respondeu Leonardo, mostrando a autorização que haviam obtido na véspera. José Carlos examinou os documentos e observou os equipamentos do casal. "Vocês parecem experientes. Mesmo assim, lembrem-se, a trilha é marcada apenas nos primeiros 3 quilômetros. Depois disso, vocês vão precisar usar o GPS e seguir as marcações naturais. Se não voltarem até às 18 horas, eu aciono o resgate." Leonardo agradeceu e anotou o telefone de José Carlos no seu caderno azul.
Às 7h15 da manhã de 13 de junho de 2010, Leonardo e Camila iniciaram a caminhada que deveria durar cerca de 6 horas, incluindo tempo para descanso e contemplação da cachoeira. Camila fotografou a placa de entrada da trilha, sorrindo ao lado de Leonardo. "Essa vai para o álbum", disse ela, ajustando a alça da mochila. A última imagem que qualquer pessoa teve do casal foi José Carlos acenando para eles, enquanto desapareciam na primeira curva da trilha, engolidos pela vegetação densa do cerrado. As horas se passaram com a normalidade que caracteriza os domingos no parque. José Carlos atendia outros visitantes, orientava sobre trilhas mais simples e fiscalizava o movimento na área de camping. Às 16 horas, ele olhou o relógio e pensou no casal da Cachoeira do Segredo. "Ainda tem 2 horas", murmurou para si mesmo. Às 18 horas, começou a sentir as primeiras pontadas de preocupação. Às 19h30, quando o sol já se punha por trás das montanhas, José Carlos pegou o rádio e acionou o protocolo de emergência. A primeira equipe de busca saiu às 20h15 do mesmo domingo, liderada pelo cabo Wilson Nascimento, do Corpo de Bombeiros de Alto Paraíso. "Situação de possível extravio na trilha da Cachoeira do Segredo", relatou Wilson pelo rádio. 2 pessoas, casal jovem, saíram às 7h15 e não retornaram. A equipe inicial era composta por 4 bombeiros experientes em resgate em montanha, todos equipados com lanternas de alta potência, cordas, equipamentos de rapel e radiocomunicadores. O que eles encontraram na primeira hora de busca os deixou profundamente intrigados. Às 21h45, a equipe localizou o Corolla de Leonardo, estacionado exatamente onde José Carlos havia indicado. As portas estavam trancadas, os vidros fechados, nenhum sinal de arrombamento ou violência. Dentro do veículo, tudo em perfeita ordem. A carteira de Leonardo no porta-luvas, a bolsa de Camila no banco traseiro, documentos, dinheiro, cartões de crédito intocados. "Protocolo padrão", disse o cabo Wilson. Eles seguiram a trilha normalmente. O que a equipe não podia imaginar era que essa seria a última pista concreta que teriam dos 2 jovens por exatos 10 anos e 4 meses. Na madrugada de segunda-feira, 14 de junho, a operação de busca ganhou reforços. Chegaram equipes especializadas de Brasília e Goiânia, incluindo cães farejadores, especialistas em rastreamento e um helicóptero do Corpo de Bombeiros. O sargento Marcelo Rocha, com 15 anos de experiência em resgates na região, assumiu a coordenação geral. "Vamos trabalhar com 3 hipóteses", explicou Marcelo numa reunião com todas as equipes. "Primeiro, eles se perderam e estão aguardando resgate. Segundo, acidente com ferimentos impossibilitando o deslocamento. Terceiro, queda em área de difícil acesso. A trilha da Cachoeira do Segredo se revelou um labirinto de possibilidades. Nos primeiros 3 quilômetros, o caminho era bem marcado e as equipes encontraram várias pegadas compatíveis com as botas que Leonardo e Camila usavam. Mas a partir do 3º quilômetro, onde a trilha oficial terminava e começava a parte mais técnica da caminhada, as pistas se tornaram confusas. "Aqui o terreno muda completamente", explicou Marcelo. "Temos rochas, riachos, vegetação densa e vários caminhos alternativos. É como um quebra-cabeças gigante." Durante 72 horas ininterruptas, mais de 60 pessoas participaram da busca por Leonardo e Camila. Bombeiros, guias locais, voluntários da comunidade, familiares que chegaram de São Paulo, todos vasculhando cada metro quadrado num raio de 15 quilômetros a partir do último ponto conhecido do casal. Os cães farejadores seguiram rastros que se perdiam em riachos. O helicóptero sobrevoou centenas de vezes a região, sem encontrar qualquer sinal de vida ou acidente. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros vasculharam todas as piscinas naturais e poços d'água da área. Na quarta-feira, 16 de junho, a família de Leonardo e Camila chegou a Alto Paraíso. Roberto Matos, pai de Leonardo e aposentado da Petrobras, não conseguia compreender como seu filho, sempre tão cuidadoso, havia simplesmente desaparecido. "O Léo planejava tudo nos mínimos detalhes", disse Roberto, mostrando o caderno azul que encontraram no quarto da pousada. "Olhem aqui. Horários, distâncias, pontos de referência, telefones de emergência. Ele não era irresponsável." Maria das Graças Ferreira, mãe de Camila, chorava sem parar. "Minha filha tinha tanto medo de altura." "Será que eles caíram em algum lugar?"
A resposta para a pergunta de Maria das Graças só viria 10 anos depois, mas naquele momento, as equipes de resgate exploravam essa possibilidade com todo o rigor técnico disponível. O Major Luiz Antônio, especialista em resgate em montanha, trouxe equipamentos de última geração de Brasília. Na Chapada dos Veadeiros temos mais de 200 quedas d'água e centenas de paredões rochosos, explicou o Major. Se eles caíram, pode ser que estejam numa área que não conseguimos visualizar do chão nem do ar. As equipes de rapel desceram por dezenas de abismos e cavernas, encontrando apenas ossos de animais e equipamentos abandonados por outros aventureiros anos antes. No 7º dia de buscas, a operação oficial foi suspensa. O delegado Paulo César Moreira, responsável pelo caso, convocou uma coletiva de imprensa que marcou profundamente a comunidade de Alto Paraíso. Esgotamos todas as possibilidades técnicas disponíveis, disse Paulo César, visivelmente abalado. Foram percorridos mais de 300 quilômetros de trilhas, vasculhados 50 quilômetros quadrados de área, realizados mais de 80 voos de helicóptero. Não encontramos absolutamente nenhum vestígio do casal. A família recebeu a notícia em silêncio. Roberto Matos segurou a mão da esposa e disse apenas: "Não vamos desistir nunca." E não desistiram. Durante os 10 anos seguintes, a família de Leonardo e Camila promoveu buscas privadas anuais, sempre no mês de junho, no aniversário do desaparecimento. Contrataram detetives particulares, consultaram médiuns, ofereceram recompensas de até 100 mil por informações. Roberto Matos se aposentou definitivamente e se mudou para Alto Paraíso, transformando a busca pelo filho na sua missão de vida. "Enquanto eu tiver forças, vou procurar", dizia ele, percorrendo trilhas com guias locais todos os fins de semana. A história de Leonardo e Camila se tornou uma lenda urbana na região. Turistas perguntavam sobre o casal desaparecido, guias contavam versões dramatizadas do caso, teorias conspiratórias circulavam nas redes sociais. Alguns diziam que eles haviam fugido para recomeçar a vida em outro país. Outros especulavam sobre sequestro ou crime passional. Houve quem afirmasse ter visto o casal em cidades distantes, gerando falsas esperanças que sempre se revelavam equívocos de identificação. Em 2015, 5 anos após o desaparecimento, a Justiça de Goiás declarou Leonardo e Camila oficialmente mortos. A decisão, solicitada pelas famílias para resolver questões de herança e seguros, foi recebida com revolta por Roberto Matos. "Para a justiça eles estão mortos, mas para mim, enquanto não vir os corpos, eles estão apenas perdidos", declarou a imprensa local. Maria das Graças, mãe de Camila, havia morrido de câncer em 2013, levando consigo a esperança de rever a filha viva. O que ninguém imaginava era que naquele exato momento de 2015, Leonardo e Camila realmente estavam mortos, há 5 anos, numa saliência rochosa a 80 metros de altura, numa região que jamais havia sido explorada pelas equipes de resgate. Seus corpos, preservados pelo clima seco do cerrado e protegidos da chuva por uma formação rochosa natural, permaneciam abraçados, como se tivessem tentado se aquecer mutuamente durante uma noite fria de junho de 2010. A descoberta que mudaria tudo aconteceu numa manhã ensolarada de outubro de 2020, durante uma operação de mapeamento aéreo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O biólogo Daniel Carvalho, de 31 anos, operava um drone de alta resolução para catalogar formações rochosas quando a imagem na tela do tablet o fez questionar se estava vendo coisas. "Marcos, vem ver isso aqui", chamou o colega, Marcos Pereira, que também operava drones na mesma missão. "Isso parece com pessoas." A imagem capturada pelo drone era perturbadora e ao mesmo tempo tocante. Numa saliência rochosa de aproximadamente 3 metros de largura por 2 metros de profundidade, a 80 metros de altura numa parede vertical do Cânion dos Cristais, 2 corpos humanos permaneciam abraçados numa posição que sugeria proteção mútua. Roupas desbotadas pelo tempo, mochilas ainda presas às costas, cabelos preservados pelo clima seco. "Meu Deus", sussurrou Daniel. "Eles estão aqui há muito tempo." O Cânion dos Cristais era uma formação rochosa descoberta apenas em 2018, localizada a aproximadamente 12 quilômetros da trilha da Cachoeira do Segredo. A parede vertical de 120 metros de altura
nunca havia sido explorada por estar numa área de preservação ambiental extremamente restritiva. Agora tudo faz sentido, disse o cabo Wilson Nascimento, o mesmo bombeiro que participou das buscas originais em 2010. Eles se perderam, tentaram encontrar uma rota alternativa e acabaram nessa região que nem sabíamos que existia. A operação de resgate dos corpos foi uma das mais complexas já realizadas na Chapada dos Veadeiros. O major Luiz Antônio, agora com 60 anos e próximo da aposentadoria, coordenou pessoalmente a missão. São 80 metros de rapel em parede vertical, numa saliência de acesso extremamente limitado, explicou aos familiares. Vamos precisar de pelo menos 3 dias para trazer eles de volta com segurança. Roberto Matos, aos 75 anos, acompanhou toda a operação do Pé do Canyon, finalmente prestes a ter as respostas que buscara por uma década. No terceiro dia da operação de resgate, em 15 de outubro de 2020, os corpos de Leonardo e Camila foram finalmente trazidos de volta ao solo. A cena que os bombeiros encontraram na saliência rochosa revelou os últimos momentos do casal de uma forma que comoveu até os profissionais mais experientes. Leonardo estava sentado encostado na parede rochosa, com Camila aninhada em seus braços, ambos voltados para a paisagem da chapada. A posição dos corpos sugeria que eles haviam permanecido conscientes por algum tempo após a queda. O perito criminal Antônio Mendes, responsável pela análise dos corpos e dos objetos encontrados, descobriu detalhes que reconstruíram as últimas horas de Leonardo e Camila. Eles caíram na saliência na tarde ou noite de 13 de junho de 2010, explicou Antônio. Leonardo sofreu fratura na perna direita e Camila teve traumatismo craniano, mas nenhum dos ferimentos foi imediatamente fatal. Eles sobreviveram por pelo menos 12 horas após a queda. A mochila de Leonardo continha o caderno azul com as últimas anotações. Camila ferida, sem comunicação, tentando sinalizar. O caderno azul de Leonardo se tornou um documento comovente dos últimos momentos do casal. As páginas finais, escritas com uma caligrafia cada vez mais trêmula, revelavam a luta desesperada pela sobrevivência. Dia 14, manhã. Camila piorou. Tentei fazer sinais com o espelho. Ninguém nos vê. E a última anotação, quase ilegível. Perdão, Camila. Te amo. Ao lado do caderno, os peritos encontraram a câmera digital de Camila com as últimas fotos. Selfies do casal na saliência, tentativas de fotografar o céu para sinalizar a localização e uma última imagem de suas mãos entrelaçadas. A reconstituição dos fatos feita pela perícia revelou que Leonardo e Camila haviam realmente se perdido na trilha da Cachoeira do Segredo. Na tentativa de encontrar uma rota alternativa, caminharam por quase 8 horas em direção ao que hoje é conhecido como Cânion dos Cristais. Eles estavam seguindo um curso d'água, provavelmente achando que os levaria de volta à trilha principal, explicou o guia Carlos Magalhães, que participou da reconstituição. É um erro comum. A água não necessariamente leva à civilização na Chapada. O local exato da queda foi identificado pelos peritos. Uma passagem estreita entre duas formações rochosas, onde Leonardo e Camila tentavam atravessar para o outro lado do cânion. A rocha estava úmida, provavelmente por causa do orvalho da manhã, disse o perito Antônio Mendes. Leonardo escorregou primeiro e Camila tentou ajudá-lo, caindo junto. Eles caíram cerca de 40 metros até a saliência onde foram encontrados. A análise dos equipamentos mostrou que suas cordas de escalada estavam intactas na mochila, indicando que a queda foi acidental, não uma tentativa de rapel que deu errado. O funeral de Leonardo e Camila, realizado em São Paulo 10 anos e 4 meses após suas mortes, reuniu centenas de pessoas. Roberto Matos, que finalmente pôde enterrar o filho, disse em seu discurso: "Durante 10 anos eu perguntei a Deus por que ele levou meu filho. Hoje eu sei que não foi Deus que levou. Foi um acidente terrível, mas eles partiram juntos, se amando, tentando se proteger até o último momento, e isso me traz uma paz que eu não sentia há uma década." A descoberta dos corpos de Leonardo e Camila mudou os protocolos de segurança do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Atualmente, todas as trilhas de nível avançado exigem acompanhamento de guia credenciado, GPS obrigatório e check-in a cada 2 horas via radiocomunicador. O Cânion dos Cristais foi mapeado completamente e transformado numa área de estudo sobre segurança em montanha. O local onde Leonardo e Camila foram encontrados recebeu uma placa em sua memória,
instalada numa trilha segura que permite visualizar a saliência rochosa à distância. A inscrição diz: em memória de Leonardo Matos e Camila Ferreira, cujo amor permaneceu forte mesmo diante do impossível. Que sua história inspire responsabilidade e preparação em todos os aventureiros. Roberto Matos visita o local a cada junho, levando flores e renovando a promessa de que a história do filho e da nora nunca será esquecida. A história de Leonardo e Camila se tornou um caso de estudo em escolas de montanhismo e cursos de segurança em trilhas. Suas últimas fotografias, doadas pela família ao Instituto Chico Mendes, são usadas em campanhas educativas sobre os riscos da natureza selvagem. Eles eram experientes, bem equipados e preparados, diz a campanha. Mas a natureza é imprevisível. Sempre informe seu roteiro, leve equipamentos de comunicação e nunca subestime os riscos. 10 anos depois de sua morte e 20 anos depois do último dia em que foram vistos vivos, Leonardo e Camila continuam inspirando aventureiros ao redor do Brasil. Sua história não é sobre irresponsabilidade ou imprudência, mas sobre como o amor verdadeiro permanece forte mesmo nas circunstâncias mais extremas. Eles partiram juntos numa aventura que deveria durar um fim de semana e acabou durando para sempre, provando que alguns vínculos são mais fortes que qualquer força da natureza. Esta não foi apenas a história de um casal que se perdeu na Chapada dos Veadeiros. Foi a história de como o amor de Roberto Matos por seu filho transformou uma década de busca numa missão que mudou protocolos de segurança e salvou vidas futuras. Foi a história de como uma tecnologia de drone revelou verdades que centenas de pessoas procuraram por anos. E, principalmente, foi a história de como Leonardo e Camila, mesmo mortos, continuaram ensinando sobre amor, perseverança e a importância de nunca desistir daqueles que amamos. Hoje, quando turistas visitam a Chapada dos Veadeiros e ouvem a história de Leonardo e Camila, eles entendem que a aventura tem um preço e que a natureza deve ser respeitada acima de tudo. Mas também entendem que existe algo mais poderoso que qualquer força natural: o amor verdadeiro que permanece abraçado mesmo diante do impossível, protegendo um ao outro até o último suspiro, numa saliência rochosa de um cânion perdido, esperando uma década para que alguém finalmente os trouxesse de volta para casa.